Tá indo. Bem, pessoal, boa tarde a todos. Mais uma semana aqui com uma palestra no programa. Hoje nós contamos aqui com a presença da professora, estou muito contente dela estar aqui, da professora Andréa Vasconcelos Carvalho, lá da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Muito obrigada, André, de vir aqui falar um pouquinho para a gente desse tema, auditoria e gestão da informação e do conhecimento, né? É muito legal ouvir você, e estou muito feliz de você estar com a gente aqui hoje, viu? Bem, vou fazer uma breve apresentação, né, da professora Andréa, para que vocês conheçam um pouquinho dela. Ela tem doutorado em Sistemas de Informação e Documentação pela Universidade de Zaragoza, Espanha. Ela tem mestrado em Ciência da Informação pela Universidade Federal da Paraíba. É bacharel também em Biblioteconomia na UFPB, né, na Universidade Federal da Paraíba. Atualmente, ela é professora associada do Departamento de Ciência da Informação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN. Ela, na gestão 2012-2016, exerceu a chefia do Departamento de Ciência da Informação, lá na UFRN. Ela é docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Gestão da Informação e do Conhecimento, da UFRN. Coordenou o Programa de Pós-Graduação na gestão 2016-2019, é vice-líder do Grupo de Pesquisa Tecnologia e Gestão da Informação e do Conhecimento, e os temas de interesse de pesquisa da Andréa, logicamente, né, gestão da informação e do conhecimento, e especialmente no que se refere à auditoria de ativos informacionais, né? E aí ela também trabalha com inteligência competitiva, curadoria de conteúdos e gestão da informação pessoal. Andréa, muito bem-vinda aqui ao nosso programa, viu? E eu passo a palavra a você, então, para que você possa fazer a sua palestra. Obrigada, Marta. Para mim é um prazer muito grande estar aqui, então quero cumprimentar todos os presentes, agradecer pela oportunidade, do convite, pela atenção, e dizer que é um prazer muito grande, né, e eu fico sempre pensando, eu comento com os meus alunos, todo tema que eu vou estudar, que eu vou ler, eu sempre encontro um texto magnífico da professora Marta, né, então, de tudo, desses temas que eu me interesso, eu sempre tenho textos seus como referência, né, então quero destacar também a minha admiração. E, como a gente começou falando no início, né, eu também quero me solidarizar, né, com todos vocês, pelo momento que a gente está passando. A gente sabe que não está fácil para ninguém, e para algumas pessoas está ainda mais difícil, né, para algumas pessoas que perderam parentes, perderam amigos, perderam colegas. Então, registrar minha solidariedade nesse momento que a gente está passando, né, e dizer que, acho que como todos, né, certamente como todos, espero que isso passe, que a gente tire disso tudo a percepção de que não dá para ser feliz sozinho, não dá para ter saúde sozinho, né, de como a gente está interconectado com tudo. Muito bem, então eu vou compartilhar agora a minha tela, né, e ao término eu posso responder as perguntas, né, conforme seja do interesse de vocês, tá? E quer ver? Só porque hoje, que tem duas coisas aqui. Pronto, agora vai. Bom, tá aqui a minha apresentação, agora eu não vejo vocês. Eu quero só um feedback, Marta. Já estão vendo? Chegou sim, chegou, estamos Beleza. vendo. Ótimo. Então, assim, quando eu recebi o convite de Marta, né, para participar desse momento, dessa conversa com vocês, ela colocou o título do artigo que foi publicado na edição comemorativa da revista Ciência da Informação, né, que comemorou os 30 anos da gestão da informação no Brasil, e eu achei bacana, mas, na verdade, o que eu trouxe hoje para a gente conversar tem alguns aspectos que estão lá no texto e tem outras reflexões que eu fiz de lá para cá, né, então eu coloquei um título um pouquinho diferente. Então, o título que vai nortear essa fala seria Auditoria e Gestão da Informação e do Conhecimento, Desafios e Perspectivas na Gestão Organizacional. Então, tem algum link, mas tem algumas coisas diferentes. Então, gente, antes de adentrar no tema, eu gostaria de destacar, assim, a minha trajetória com esse tema para que se entenda melhor, né? Porque não é um tema tão conhecido, não é?
na nossa área, nem no nosso país. Então, eu quero pontuar um pouquinho como foi a construção da minha relação com esse tema. Então, o primeiro ponto foi no meu doutorado, né, que foi na Universidade de Saragoça, na Espanha. Quando eu fui para o doutorado, eu não tinha ouvido falar em auditoria da informação, auditoria de ativos informacionais. Eu fui com um projeto de tese que tinha a ver com avaliar a qualidade de fontes de informação aberta utilizada por serviços de inteligência. Eu escolhi a Universidade de Saragoça porque eu queria estudar mais detalhadamente os serviços de inteligência governamentais e não queria sair da área de ciência da informação, né? Então, identifiquei lá na Universidade de Saragoça uma linha de pesquisa e um grupo que estava trabalhando com essa temática. Então, fui e lá conheci, paguei a disciplina, cursei a disciplina e descobri que o meu projeto, na verdade, tinha a ver com a auditoria de informação, né? Nesse momento, também estava vendo um movimento muito bacana na Espanha, que era de aproximação, de desenvolvimento de uma cultura de inteligência, que era uma aproximação muito grande do Serviço de Inteligência Espanhol, o Centro Nacional de Inteligência, o CNI, com a universidade, e a Universidade de Saragoça, junto com a Carlos III de Madrid, e a Complutense e outras, estavam muito envolvidas nesse processo, né? Então, aí eu tive muita oportunidade de interagir com pessoas, fazer visitas, e fui adentrando nos estudos de inteligência, de auditoria, e lia um tema e lia outro. E quando lia sobre inteligência, eu via alguns autores que falavam da importância da auditoria, de inteligência, mas eles não existia um método, né? E por outro lado, tinha outros métodos de auditoria, mas não que abordasse diretamente a inteligência. Então, por esse panorama da pesquisa que eu estava desenvolvendo, do meio, do grupo de pesquisa, eu vi que uma contribuição que eu poderia dar na minha tese seria justamente propor um método de auditoria de inteligência, né? Já que na literatura não existia um método, se falava nisso, mas não existia um método. E foi muito bacana, porque além de fazer o desenvolvimento do ponto de vista conceitual, eu tive a oportunidade de utilizá-lo, né, em um primeiro momento, em uma unidade de inteligência competitiva, que foi resultado desse momento que estava havendo entre essa interação entre a universidade, o CNI, que também estimulou a inteligência competitiva de empresas. Então, tivemos a criação de unidade de inteligência competitiva de uma multinacional espanhola que ficou a cargo do grupo de pesquisa do qual eu fazia parte, né? Então, a partir também dessa experiência, eu colhi subsídios para chegar à proposição desse método, né? Então, derivado disso, houve algumas publicações, né, sobre essa temática, né? Quando eu concluí o doutorado, voltei para o Brasil, depois de algum tempo eu tive a oportunidade de começar a lecionar auditoria de informação, auditoria de ativos informacionais na especialização, e posteriormente no nosso programa de pós-graduação, e foi esse momento, especialmente no programa de pós-graduação, que me deu também que renovou, por assim dizer, muito o meu contato, a minha experiência com o tema, né? Principalmente porque ao longo das edições, na especialização, e quando eu cheguei no mestrado com essa disciplina, eu já percebi que a melhor forma de fazê-lo era utilizando metodologias ativas, de modo em que os alunos aprendiam sobre a auditoria de ativos informacionais e vivenciavam na prática a construção de um projeto de auditoria de ativos informacionais e da realização. Então, isso foi também uma experiência muito significativa e né, para mim. E outro ponto, né, magnífico, são as orientações, né, porque o nosso programa é um programa profissional. Então, as orientações que eu tenho desenvolvido no programa são sempre oportunidades de realizar auditorias, né? Porque, como mestrado profissional, nós temos que desenvolver a dissertação nos moldes tradicionais, mas também oferecer, elaborar um produto que tem uma contribuição institucional, né? Então, cada orientação com o tema auditoria é também uma oportunidade de realizar auditorias, né? Então,
isso para mim também é bastante significativo e fruto de muita inspiração, muito aprendizado. E pesquisa, né, que eu tenho um projeto de pesquisa de iniciação científica aplicando auditoria em unidades de informação. Então, eu desenvolvi num contexto de inteligência competitiva e eu senti a necessidade de também ter um projeto de pesquisa em que eu aplicasse isso em unidades de informação mais tradicionais, como bibliotecas, museus, arquivos, né, centros de documentação, etc. Tá? Então, assim, as experiências, né, com esse tema. Então, nesse encontro de hoje, o meu objetivo é ter uma oportunidade de diálogo com vocês, né, trazendo, assim, algumas características, né, do que são essas auditorias de ativos informacionais, como elas se relacionam com a GIC e que importância isso tem para a gestão organizacional. Para isso, gente, eu vou ficar bebendo aguinha, bebendo chá, tá? Vocês deem um desconto. Bom, então, para atender esse objetivo, eu pensei em desenvolver a seguinte linha de raciocínio, né, estruturada nessa agenda, que seria, primeiro, esclarecer o que é auditoria, né, e a relação disso com a gestão organizacional. Então, falar da auditoria de uma forma geral, para então, no segundo momento, abordar as especificidades da auditoria de ativos informacionais, relacionando com a gestão da informação e do conhecimento. Num terceiro momento, eu trouxe um panorama de alguns exemplos práticos, né, de auditoria de ativos informacionais, que eu orientei, ou que eu tive a oportunidade de acompanhar, ou que estão em curso, para que a gente tenha, para eu compartilhar com vocês um pouco da noção de como isso tem sido posto em prática, né, que aplicações práticas existem, né, eu acho que isso favorece também uma compreensão melhor do tema. E, por fim, refletir um pouquinho sobre os desafios e as perspectivas para a auditoria de ativos informacionais, né, para sua inserção nas organizações. Então, vamos lá. No primeiro ponto, né, auditoria e gestão informacional. Então, primeiro, né, o que é auditoria? Primeiro que a auditoria não tem uma fama muito boa, né, porque quando a gente fala auditoria, geralmente a gente remete à fiscalização, né, a punição de culpados, então não é uma palavra, vamos lá, muito simpática, né, que gere, assim, aquela simpatia. Mas quando a gente vai buscar a origem etimológica, né, a gente vê que a auditoria tem a ver com ouvir, escutar, né? Então, a auditoria nada mais é do que essa escuta atenta, né, para identificar sinais e para concluir coisas, né? Então, a partir disso, a gente tem alguns conceitos, né, que eu trouxe aqui para a gente ter uma ideia, né, dos conceitos que são adotados mais atualmente. Então, um deles diz que a auditoria é um processo sistemático, independente e documentado para obter evidência objetiva e avaliá-la objetivamente para determinar a extensão na qual os critérios de auditoria são atendidos. Então, traduzindo, isso é de uma norma de auditoria em sistemas de gestão, então, a gente traduzindo isso, a gente entende que, basicamente, a auditoria tem a ver com colher evidências de maneira sistemática, de maneira independente, colher evidências e comparar essas evidências com determinados critérios. E então poder dizer se essas evidências atendem a esses critérios ou não, né? Ou em que medida elas atendem, né? Um outro conceito é o de que a auditoria é a comparação imparcial entre o fato concreto e o desejado, ou seja, a evidência e o critério, tá? Com o intuito de expressar uma opinião ou de emitir comentários materializados em relatórios de auditoria. Então, a auditoria, ela funciona, ele é um processo avaliativo que compara evidências que eu coleto de uma forma sistemática com critérios de auditoria e eu avalio, né? Em que medida o que ocorre está em conformidade com o que é desejado. E, a partir dessa análise, eu emito uma opinião, eu emito comentários no sentido de aumentar essa adequação entre o que de fato ocorre e o que seria desejável ocorrer.
Aí, é bem interessante a gente distinguir a diferença entre exame e avaliação, né? Às vezes se fala da auditoria enquanto um exame. Então, aqui é uma colocação da Henkel e Robertson, que ela foca em que exame é uma tarefa básica, né, por vezes muito limitada, um simples escrutínio com verificação da existência de conteúdo, completude processual, mas que é apenas uma etapa da avaliação, porque a avaliação e a auditoria entendida como avaliação tem a ver com coleta, exame mais aprofundado dentro de um ambiente operacional para tirar conclusões, julgamentos profissionais sobre seu uso, sobre sua eficácia, para atender requisitos, né? Então, essa já é um conceito que eu gosto muito de trabalhar, porque ele é muito sintético, e ele é um conceito também desses mais recentes, e que coloca a auditoria como uma atividade, né, que associa avaliação e consultoria. Então, na auditoria, necessariamente, eu realizo um processo avaliativo, e, com base nos resultados dessa avaliação, eu tenho condições de oferecer uma consultoria em relação ao que foi avaliado, né, de modo a adicionar valor e melhorar as operações de uma organização. Então, esse seria um conceito de auditoria, né, que se trabalha atualmente, né, de uma forma geral. Então, a gente sabe que a auditoria, né, é uma técnica de gestão amplamente aceita nas organizações, né, e ela tem diferentes enfoques, né. Eu tenho auditoria financeira, contábil, que são as mais tradicionais, auditorias de gestão da qualidade de sistemas, operacional de processos, de ativos, auditoria interna, enfim, é um mundo, né. E nesse mundo, né, nessa diversidade de enfoques, nós temos também as auditorias de ativos informacionais. Bom, aí, diante de tanta diversidade, o que é comum, né? Qual seria a unidade? O que é comum a todos os tipos de auditoria? E que também vai ser comum nas auditorias de ativos informacionais. A primeira é a multiplicidade de processos e técnicas que são adotados, né? Com diferentes aspectos sendo revisados em mais ou menos detalhes, dependendo dos requerimentos específicos da organização que está sendo auditada. Por que essa variedade de processos e técnicas, né? Porque a gente busca uma avaliação focada, né, calcada em evidências. Então, se procura, vamos dizer assim, obter evidências a partir de múltiplas abordagens, múltiplos olhares, né? Então, isso é comum na auditoria, em todos os tipos de auditoria, recorrer à diversidade de técnicas para procurar ter a avaliação mais completa do que está sendo auditado. Outra característica comum seria a identificação de áreas de risco potencial para os negócios e a detecção de comportamentos potencialmente prejudiciais, né? Então, a auditoria também busca isso, verificar o que é um risco para a organização e seja em processos, em comportamentos, para então intervir, né? Uma outra característica comum seria a revisão de processos, né, para verificar a consistência e alinhamento com os objetivos da gestão, a revisão de conformidade com procedimentos, políticas, leis, regulamentos, e o fornecimento de recomendações para melhorar o desempenho organizacional. Então, isso é comum a todos os tipos de auditoria, né? É interessante a gente dizer também que esses diferentes tipos de auditoria, eles podem ter duas abordagens básicas, né? Uma primeira é uma abordagem de conformidade, né, que seria mais comum, né, nas auditorias financeiras, contábeis, que são auditorias em que eu tenho normas de cumprimento obrigatório, ou seja, eu tenho uma lei, eu tenho uma instrução normativa, eu tenho um regimento que me diz como as coisas devem ser. Então, essa seria uma auditoria de conformidade, ou seja, eu tenho um instrumento, que pode ser um instrumento legal, pode ser um instrumento organizacional, mas que diz claramente como aquilo que está sendo auditado deveria ser. Eu tenho ali escrito, explícito, o que seria desejável, e eu tenho um critério para verificar a conformidade mais objetivo. Na auditoria consultiva ou auditoria soft, eu não tenho isso. Então,
em grande parte, as auditorias de ativos informacionais e outras auditorias, elas não contam com documentos que deem subsídio para verificação de conformidade. Então, o que é que essa auditoria faz? Então, naquela comparação das evidências com critérios, que critério seria? Na auditoria consultiva, esse critério são os objetivos organizacionais. Então, eu não tenho uma lei que eu vá comparar se isso que está sendo auditado está conforme ou desconforme à lei. Mas eu tenho objetivos organizacionais, no caso da auditoria consultiva, e eu vou ver em que medida aquilo que está sendo auditado está contribuindo para o alcance dos objetivos organizacionais ou não, tá? Então, na auditoria de ativos informacionais, a maioria é de natureza consultiva, ou seja, foca mais nos objetivos organizacionais, mas também há casos em que eu tenho, ou totalmente ou parcialmente, também elementos de conformidade. Agora, por exemplo, com a Lei de Acesso à Informação, a Lei Geral de Proteção de Dados, eu tenho também elementos para fazer auditorias de conformidade. Bom, então, aqui eu trouxe algumas falas, né, algumas citações de alguns autores que estudam sobre o tema e que fazem afirmações sobre o que é a auditoria, né? Então, uma delas é da Olivia Pestana, em 2014, que ela fala da auditoria como suporte para a tomada de decisão organizacional, né? Isso também é comum a todas. Auditoria como produtora de informação estratégica, esse é um documento mais recente, de pesquisadores da UNB, né? Auditoria como processo científico, né? Então, algumas autoras, né, alguns pesquisadores entendem a auditoria como um processo científico. Em que sentido? Faz-se uma analogia, então não é exatamente isso, mas tem uma certa analogia no sentido de que a auditoria começa, assim como o processo científico, com uma questão de pesquisa que precisará ser respondida através do uso de técnicas de coleta e de análise, né, para se chegar a resultados e a considerações. Então, nesse sentido, o processo de auditoria se assemelha ao processo científico e as técnicas de auditoria, né, são técnicas, em grande medida, de coleta e de análise de dados do contexto científico. Bom, vindo para a auditoria de ativos informacionais, e a GIC, né, uma primeira coisa é comentar isso, né, auditoria de ativos informacionais ou auditoria de informação. No texto que foi publicado na Revista Ciência da Informação, eu faço uma discussão mais pormenorizada, né, mas em linhas gerais, dizer que o termo consagrado, por assim dizer, o que é mais utilizado é auditoria de informação, né? É o que comumente se usa quando a gente vai fazer uma pesquisa nas bases de dados, esse é o termo que a gente vai utilizar, é auditoria de informação, que é o que vai dar maiores resultados, os maiores, vamos dizer assim, os trabalhos mais, vamos dizer assim, conhecidos da área, aqueles clássicos, né, tratam e denominam dessa forma de auditoria de informação. Entretanto, no meu entendimento, a forma mais correta de dizer seria auditoria de ativos informacionais. Eu explico por quê. Tem uma representação aqui que foi feita por um orientando, o André Oliveira, que ele mostra assim, eu achei bastante ilustrativa essa representação que ele traz, né, com base nas leituras que fez e com base no que eu trabalho também na minha tese, que a auditoria de ativos informacionais seria como um conceito guarda-chuva, né, que permitiria incluir a auditoria de recursos informacionais, de informação, de conhecimento, de comunicação e a auditoria de inteligência, que seria esse tipo de auditoria mais abrangente, porque envolve esses outros, envolve na de inteligência, eu consigo contemplar os aspectos da auditoria de recursos, de informação, de conhecimento e de comunicação. Então, essa é com essa conceituação que a gente trabalha, né? E é interessante porque chamar de auditoria de informação, você fica, às vezes, confuso, porque quando os autores falam de auditoria de informação,
eles podem estar usando como sinônimo de auditoria de ativos informacionais, ou eles podem estar se referindo a apenas auditoria de informação mesmo, como um subtipo. Então, eu acho que usar essa terminologia diferente, eu acho que ajuda a gente separar, quando a gente está falando dessas auditorias no geral, que é comum a todas, ou quando a gente está falando de um em particular. Mas, enfim, isso foi baseado em autores Bota e Boom, né, na tese, e depois no que eles publicaram depois, e eu adotei também na minha, e venho repassando esse conceito dessa forma. Bom, aqui tem uma representação do que seria esse processo de auditoria de inteligência, as etapas do processo. Então, perceber que o processo de auditoria de ativos informacionais, expressando essa mudança de paradigma na própria concepção do que é auditoria, né, é um processo de construção coletiva. Em que sentido? No sentido de que são consideradas etapas em que o auditor interage, dialoga, conversa, escuta, trabalha junto com quem é auditado, por assim dizer. Então, nesse processo, se começa com planejamento, é nesse planejamento que se define a questão que vai ser alvo da auditoria, o que é que se vai buscar responder, que objetivo se vai atender, e aí se vai passando por todas as etapas de preparação, né, que seria como obter, definir instrumentos de coleta, definir quem serão, enfim, os indivíduos que serão ouvidos ou que documentos serão consultados, etc., coleta de dados, análise de dados, elaboração de um relatório, que não é o relatório ainda final de auditoria. Por quê? Porque esse relatório, ele passa por uma fase de comunicação, né? E não comunicação no sentido de apenas dar a conhecer o que foi feito, quais são as recomendações de auditoria, de maneira definitiva, mas no sentido de que a gerência daquela organização, as pessoas que foram ouvidas aqui na coleta de dados, se posicionem em relação aos achados de auditoria. E se posicione em relação ao que está sendo proposto como recomendação. Então, só depois dessa etapa de comunicação é que se elabora um guia para implementar as recomendações que foram propostas, né, aqui já negociado, para que haja um maior índice de execuibilidade do que é proposto, e isso aqui não está na versão original, quando eu propus o método, mas eu vejo realmente a necessidade de incluir uma etapa de monitoramento, né, no sentido de que se terminava esse processo com guia para implementar recomendações, mas e aí, será que isso é implementado ou não? Enfim, então essa etapa de monitoramento eu acho que é alguma coisa que é importante e que já é alvo, inclusive, dos estudos correlatos da auditoria de ativos informacionais com a auditoria interna governamental, que inclui essa etapa de monitoramento. Então, aqui tem um conceito que é o mais conhecido, né, de auditoria de informação, que aqui está no sentido de auditoria de ativos informacionais, que é o do Buchanan e Gibb, que eles dizem, né, que se trata de uma abordagem holística para identificar, monitorar, avaliar de modo sistemático os resultados e os fluxos de informação de uma organização, de modo a propiciar sistemas de informação eficazes e eficientes. Aí, tomando por base esse conceito, no artigo publicado em 2017, Frost e Schuh traçaram derivações desse conceito, né? A primeira de que a auditoria implica em avaliação dos recursos e dos fluxos de informação, implica na avaliação que a avaliação dos recursos de informação implica em medir a qualidade da informação. A avaliação dos fluxos implica em considerar a qualidade da gestão da informação e que as medidas de qualidade da informação e da gestão da informação são determinantes da maturidade, contribuindo para sistemas de informação eficazes e eficientes. Então, aí a gente vê essa relação direta, né, que aqui está sendo posta por Frost e Schuh, mas que os autores como Buchanan e Gibb e os outros autores clássicos, como Henson, Elizabeth Orner e outros, mostram essa relação direta, né, essa vinculação da auditoria como um processo complementar, né, à gestão da informação.
e dos ativos informacionais no geral. Então, quais são os componentes, né, ou perspectivas, né? Então, um aspecto seria a revisão de processos, então, a auditoria de ativos informacionais, ela pode se focar na questão dos processos, né, analisando ações informacionais no nível da tarefa, incluindo criação, acesso, uso, transferência, armazenamento, processos cognitivos e relações com outras tarefas. Ela pode focar nos aspectos do conteúdo, né, focando mais nos atributos de qualidade da informação, identificando o que é mantido, o que é necessário, mas não está disponível, o que está disponível, mas não é acessível, né, onde estão os recursos, né, avaliando a adequação desses recursos para os propósitos daquela organização, e também ela pode focar nos aspectos de capacidade e comportamento, né, identificando habilidades ausentes relacionadas com criação, descoberta, entrega, acesso, transferência, uso, armazenamento da informação, destacando, né, o comportamento que influencia a efetiva realização de tais atividades. Então, com essa perspectiva da auditoria de informação, se põe em foco, então, no comportamento das pessoas, né? Esse que seria alvo da auditoria. Então, aqui só sintetizando um pouco, esses âmbitos de aplicação, então, eu posso aplicar isso em unidades de informação, como bibliotecas, arquivos, museus, centros de documentação e informação, e em organizações no geral. Por quê? Porque eu posso ter como objeto de atenção da auditoria unidades, recursos, fluxos, serviços, processos e também o comportamento informacional. E aí, em cada momento em que eu for planejar uma auditoria, é que eu vou decidir isso, em conformidade, a equipe que está auditando com os gestores, né? Então, esses objetivos eu acho bem bacana, porque trazem dois objetivos. Um primeiro, de caráter operacional, que tem a ver com identificar necessidades do acesso individual e da organização, né, em relação à informação, compreender criação, uso, benefícios e custos da informação, mapear fluxos informacionais, contribuir para a definição da política e da estratégia de informação organizacional, mas também a auditoria tem um papel muito importante, que é um papel educacional, né, que tem a ver com ampliar a consciência sobre a importância da informação para a organização, esclarecer sobre o escopo da gestão da informação e dos demais ativos informacionais e de suas atividades, né, e também propiciar o reconhecimento da equipe dos benefícios da informação como recurso, né? A gente sabe que esses fenômenos vinculados à informação, muitas vezes são fenômenos de baixa visibilidade, né? Para as pessoas que não trabalham diretamente com isso. As pessoas realizam processos o tempo inteiro com informação, mas elas não têm muita consciência disso, e realizar auditoria tem esse papel de trazer à tona, aumentar a visibilidade. Então, também a percepção da gestão da informação como um investimento. E aqui tem uma outra colocação bem interessante, que é mostrando que o desenvolvimento, né, da auditoria de informação, ela tem tido uma ampliação dos seus horizontes, de uma perspectiva tradicional, em que se focava prioritariamente atividades de biblioteca, né, como se fez na década de 90 na Austrália, por exemplo, e agora, recentemente, né, uma perspectiva estratégica, em que o foco não está mais limitado às bibliotecas, mas que está vinculado à gestão da informação organizacional para enfrentar os desafios dos negócios, né? Então, a ideia é adotar a auditoria como um processo complementar dos processos de gestão da informação, com foco na gestão desses negócios, né? E contribuindo também para a gestão de riscos, né, para a conformidade, para o desempenho organizacional. Então, é nessa vertente que a auditoria tem se desenvolvido, né, segundo Henksel e Robertson e outros autores que têm trabalhado nessa vertente. Então, esses autores, eles afirmam, né, que a auditoria tem ampliado seus horizontes de aplicação, movendo seu foco das bibliotecas para o fornecimento de soluções de gestão para toda a organização, né, indo ao encontro dos desafios dos negócios e das responsabilidades da gestão. Natural, por quê?
a informação, de certa forma, é o sangue, né, que circula em todas as organizações, né? Então, esses processos vinculados à informação, eles não precisam se limitar a um espaço concreto, né? Outra colocação da Olivia Pestana já é que a auditoria é uma atividade de gestão estratégica, né, da informação. Então, se alinham aí esses pensamentos, né? E aqui eu trouxe um trecho mesmo meu, eu estou olhando aqui porque às vezes eu falo demais. Então, a percepção da relevância dos ativos de informação, né, associada aos desafios vinculados à explosão informacional, estimula a compreensão de que a adoção de estratégias para aproveitar adequadamente tais ativos é fundamental. E aí, esses dois fatores, eles impulsionam tanto os desenvolvimentos teóricos e práticos da AGIC, como também da auditoria. Então, vem no esteio dessas mesmas circunstâncias, né? Então, a auditoria da informação é uma ferramenta efetiva, né, que pode ser utilizada para a gestão dos ativos informacionais e de riscos de informação também, tá? Uma outra fala aqui da Hensel, que assegura uma rigorosa gestão da informação com redução de riscos, melhor conformidade, performance, desembolso financeiro e contribui para uma adequada identificação, controle e gestão dos ativos informacionais. Então, aqui, gente, eu quero compartilhar com vocês alguns casos, alguns estudos, né, que já foram realizados, algumas pesquisas, melhor dizendo. Não vou me adentrar muito, mas só para que vocês tenham um panorama de como realmente a gente percebe já nessas pesquisas que estão sendo feitas, como a gente vê vamos dizer assim, esse caminhar, né, da auditoria para esse ambiente, para essa perspectiva mais estratégica, né, mais dissociada de um espaço concreto, de uma unidade de informação em concreto, e mais vinculada mesmo à gestão organizacional, com a perspectiva mais estratégica, inclusive. Então, eu trouxe aqui, eu vou ler os títulos e comentar brevemente, né, então, que a gente vai adentrar seria esse, Auditoria de Inteligência para a Gestão de Coleções na Biblioteca da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, né? Então, aqui, a auditoria foi aplicada em uma unidade de informação, em um ambiente tradicional, focada na gestão de coleções. O segundo, né, Auditoria de Inteligência, aplicação no Serviço de Informação sobre Medicamentos do Hospital Universitário Onofre Lopes. Então, aqui o foco também é uma unidade de informação não convencional, que pelos atributos se configura como unidade produtora de inteligência dentro de um hospital universitário, né, e foi feita a auditoria aí em cima, né. O outro já é gestão da informação pessoal realizada em Universidade Federal, resultado de auditoria baseada em riscos, né. Então, nessa dissertação, essas 3 primeiras são dissertações, né, aqui já se faz uma vinculação da auditoria de ativos informacionais com a auditoria interna governamental e com a gestão de riscos, né? Já trazendo bem essa perspectiva estratégica. Aqui também outra dissertação que já foi defendida esse ano, auditoria de ativos informacionais enfoca as prestações de contas na UFERSA. Então, aqui já focando o processo de prestação de contas de convênios desenvolvidos entre universidades e suas fundações de apoio, então, como auditar o aspecto informacional nessas prestações de contas. Essa outra foi uma dissertação que eu participei da banca, foi desenvolvida também no nosso programa, e foi muito bacana, porque foi focada na gestão do conhecimento, e ela fez uma análise das práticas de gestão do conhecimento da rede de hospitais EBSER, né? Então, foi um trabalho feito nacionalmente, tentando identificar o grau de maturidade dos diferentes hospitais universitários da rede em relação à gestão do conhecimento, né? Acesso à informação, né, resultados de auditoria em Universidade Federal, aqui já foi um trabalho que foi desenvolvido no âmbito da disciplina, né, ministrada no mestrado. Então, ao concluir a disciplina, a gente conclui, os alunos concluem com um processo de auditoria realizado, do planejamento até o relatório. Aqui também foi fruto de disciplina, né, encontrabilidade da informação em biblioteca universitária, né, relato na BCZM,
Aqui já foi uma orientanda de iniciação científica, que, além do projeto, ela fez um TCC aplicando a auditoria em um museu, né? Aqui, a auditoria aplicada à biblioteca universitária enfoca a satisfação dos usuários, foi na nossa biblioteca do CCSA, e essa está sendo desenvolvida agora, que é aplicada no núcleo temático da SECA, tá? Então, só para trazer um pouco de ilustração, aqui temos a primeira dissertação que eu comentei, né, que é com foco na gestão da informação, numa biblioteca parlamentar, né? Então, ele fez uma relação do modelo de gestão da informação com o modelo de gestão de coleções e incluiu aí a auditoria, né, como parte do processo. E foi bem interessante, né, a partir das diferentes técnicas e instrumentos que foram utilizados, porque ele fez uma análise também estratégica da coleção dessa biblioteca, relacionando diretamente com os propósitos da organização mantenedora, né, que é a Escola da Assembleia Legislativa, e também com os usuários. Quem são os usuários na prática, quem são os usuários no regimento, o que é que eles querem, qual é o propósito dessa Escola da Assembleia, há convergência ou não nessa coleção, enfim, foi um estudo bem interessante. Outro, né, que foi de Ruth, que foi o objetivo foi fazer uma auditoria com base nos riscos da gestão da informação pessoal no Departamento de Administração de Pessoal da UFRN, né? Aqui foi bastante interessante, porque ela já associou a auditoria com a pesquisação, ela fez a auditoria no seu ambiente de trabalho, e ao longo do processo, ela já foi conseguindo realizar algumas coisas, então ela fez também a observação, e ela fez, após o mapeamento dos riscos, né, para cada risco, as recomendações do que deveria ser feito. Um terceiro, né, que foi esse do Serviço de Informação sobre Medicamentos, essa dissertação recebeu o prêmio de segundo lugar no prêmio de dissertações da ANSIB do ano passado, né, dos mestrados profissionais. Então, Isaura fez uma adaptação do modelo de leque e desenvolveu um modelo para análise do comportamento informacional dos profissionais de saúde em relação à busca de informação sobre medicamentos, né? E foi essa aí a dissertação que ela fez, incluindo benchmarking, análise documental, observação, questionário e o grupo de discussão. A gente utiliza muito o grupo de discussão, ou também chamado grupo focal, como a forma de realizar aquela etapa de comunicação. Então, uma vez que é feita a auditoria, né, sempre quando eu chego num ponto em que eu já tenho resultados, eu já tenho algumas recomendações, é feito um grupo focal como uma espécie de devolutiva, e para que haja também ali um diálogo, uma construção colaborativa do processo. Bom, outra característica comum a todos esses trabalhos é que eles apresentam um guia para implementar as recomendações finais que são propostas, né? Então, a gente elabora na forma de um 5W2H, que é uma forma de deixar fácil para a gestão, né? O que precisa ser feito, o que está sendo recomendado, por que aquilo está sendo recomendado, como fazer, quem fazer, quando, numa perspectiva realmente de contribuir para aperfeiçoar a gestão, tá? Então, aqui só as carinhas dessas pessoas que eu mencionei, tá certo? E para mostrar um pouco também a diversidade de formações e os diferentes lugares, né, em que essas auditorias estão sendo feitas. E aqui eu quero destacar também esses dois orientandos que estão agora no mestrado, a Adla qualifica agora no final de abril e Ricardo em maio, porque os dois são auditores da UFRN, né, fazem parte da unidade de auditoria interna, e nós temos um grupo de pesquisa, não é? E é muito boa a interlocução com eles, porque eles têm uma experiência muito grande em auditoria interna governamental, e a gente consegue trocar muito e ver complementaridades e ver possibilidades de contato e possibilidades de ampliação de um lado e de outro. Tem sido muito bom. Bom, aqui para concluir, gente, um pouco os desafios e perspectivas, né, para essa temática de estudos e também de prática profissional, né?
Então, eu procurei reunir de alguns autores, eu procurei fazer assim, uma análise SWOT para tentar sistematizar um pouco o que é dito e que a gente pode visualizar enquanto desafio e perspectiva. Então, das forças, né, a gente, de certa forma, já viu um pouco, mas, assim, possibilidade de avaliar e oferecer consultoria sobre diferentes aspectos vinculados à informação no ambiente organizacional, né, contribuir para a qualidade e acurácia da informação, contribuir para o aperfeiçoamento do que é auditado, né, aumentar sua eficácia e eficiência, oferecer oportunidades de feedback para os processos de GIC, né, esse caráter educativo também, que a gente comentou, essa ampliação de visibilidade e consciência sobre os fenômenos informacionais, a possibilidade de planejar processos e serviços de informação novos e avaliar e aperfeiçoar os existentes, né, então, isso também é uma força. Enquanto fraqueza, né, a ausência de metodologia universalmente aceita, os autores todos, quando começam a falar de auditoria, eles citam sempre isso, não existe uma metodologia universalmente aceita para fazer auditoria de informação, né, diferentemente das outras auditorias que já são mais maduras, né, mas aí no artigo de Chu, de 2017, de Frost e Chu, eles dizem assim, olha, desistam de buscar essa metodologia universalmente aceita e de, portanto, ficar criando mais e mais metodologias para fazer auditoria de ativos informacionais, né? Eles sugerem o seguinte, usem uma um desses métodos de auditoria que são clássicos, que é o de Book e Orton, Buchanan e Gibb, Henksel e Orna, e aplique em uma determinada indústria, né? Então, procurem desenvolver auditorias de maneira consistente com o mesmo método numa determinada indústria. Então, uma vez que eu li esse texto deles, eu decidi, então, fazer esse projeto de pesquisa, auditoria em unidade de informação. Aí eu fui um pouco subversiva, eu não peguei esses métodos clássicos, mas eu peguei o que eu mesmo tinha desenvolvido e estou procurando aplicar em unidades de informação, sempre o mesmo método. Outra coisa, né, outra fraqueza, a ausência de estándares e de certificação. As outras auditorias, né, que existem dentro das organizações, elas são todas com certificação, com estándares, com padrões, com normas, e a auditoria de ativos informacionais não tem isso, então isso é uma fragilidade importante. Outra coisa, né, requer um conjunto de habilidades dificilmente encontradas em um único indivíduo. Então, domínio de multiplicidade de técnicas de coleta, de análise, conhecimento da organização, conhecer o processo de auditoria. Então, realmente são muitas habilidades, e é nesse sentido que se recomenda, né, que a auditoria ela seja feita por uma equipe, e não por um único indivíduo. Inclusive, nas unidades de auditoria interna, nunca é só um auditor quem faz uma auditoria, no mínimo tem dois, e geralmente tem mais pessoas envolvidas em um único processo, justamente para que a equipe, sim, detenha esse conjunto de habilidades e competências necessárias. Outro aspecto que também é reiterado pelos os pesquisadores da área é que ainda não, essa prática não é frequente e não é identificada de maneira abrangente nas organizações, né? Então é alguma coisa ainda que é uma fraqueza, né? Essa ausência de prática, essa ausência de que se verifique, né, a realização desse processo. Outra coisa que é apontada, né, é a escassez de publicações baseadas em evidências. Então, eu até tenho publicações em que eu reflito sobre o que sobre a contribuição para a gestão organizacional, em que eu reflito sobre os horizontes, em que eu reflito sobre aspectos de caráter mais teórico, mas ainda são poucas as que são baseadas em evidências, ou seja, aquelas que relatem do início ao fim, ou seja, qual foi o objetivo da auditoria, como foi feito o processo e que resultados foram obtidos. Tá? Então, esse desenvolvimento também precisa ainda ser feito. E, portanto, existe um gap, né, entre a pesquisa e a prática. Um outro ponto que é apontado pelo Frost e Chu é um distanciamento dos desenvolvimentos da AGI. Então, no artigo que eu fiz, eu também pontuei isso, né? Então, são
estudos, pesquisas e práticas, não é, que surgem no bojo das mesmas circunstâncias, das mesmas transformações, mas que, de certa forma, se desenvolvem paralelamente, né, sem que exista a convergência que deveria existir pela própria configuração da auditoria como um elemento complementar para os processos de gestão da informação e do conhecimento. Aí, ameaças, né, falta de compreensão do valor estratégico, né, da auditoria de informação, né, ausência de uma formação específica, isso é uma outra ameaça, então eu não tenho cursos, eu não tenho, enfim, oportunidades de formação nessa área para que a gente mude o panorama, então a prática possa ser mais disseminada, e também falta de envolvimento dos profissionais da informação com o tema, né, e especialmente com uma perspectiva mais ampla, né, com essa perspectiva saindo da biblioteca e ocupando um espaço mais amplo nas organizações. Do ponto de vista das oportunidades, né, seria reconhecer, aliás, seria o reconhecimento da importância vital dos ativos informacionais e, em consequência desse reconhecimento, o reconhecimento de que é necessário gerenciar e avaliar esses recursos e esses processos, né? O reconhecimento também da auditoria, de uma maneira geral, como uma técnica de gestão eficaz. A existência de normas de outros tipos de auditoria que podem ser adotadas, então, autores como Latif Omotayo, a própria Hanks e o Robertson, eles já vêm apontando isso, ou seja, eu posso utilizar outras normas, como, por exemplo, a instrução normativa que trata da auditoria interna, eu posso adotar muitas coisas, acolher e adotar como sendo próprio também da auditoria de ativos informacionais. A norma ISO, que trata de auditoria de sistemas de gestão, também pode ser adotada, né? Então, eu não preciso esperar uma norma específica, né, para procurar já estabelecer padrão, né, e estándares, né, na prática de auditoria de ativos informacionais. Uma outra oportunidade seria o interesse de gestores e de profissionais de diferentes áreas na temática, né? Isso é uma coisa também que a gente tem percebido e que os autores relatam, né? Outra coisa também que os autores relatam e que na prática da orientação que eu tenho aí no PPGIC, que a gente percebe essa possibilidade de integrar a auditoria de ativos informacionais com outros tipos de auditoria. E aí, uma outra coisa que eu percebo, na UNB, por exemplo, tem alguns pesquisadores que orientam trabalhos em que, lá eles têm também o curso de arquivologia, né? Então, eles fazem também trabalhos mostrando a contribuição da gestão documental para a auditoria interna. Então, essa convergência, né, da nossa área com a área de auditoria, eu acho que ela acaba sendo também bastante salutar, bastante interessante. Os meus dois alunos orientandos, que são auditores, né, uma vai investigar o comportamento informacional de auditores e de auditados, né, e o outro já quer fazer uma auditoria focada em como se dá a gestão do conhecimento nas unidades de auditoria interna. Então, a gente vê aí uma interlocução bastante interessante entre esses dois universos, e sim possibilidades de integração da auditoria de ativos informacionais com outros tipos de auditoria. Muito bem, gente. Então, para encerrar, eu diria que a importância da auditoria, né, de ativos informacionais para as organizações, ela decorre justamente dessa importância estratégica dos ativos informacionais e da necessidade de gestão de tais ativos, né? Então, é nessa perspectiva que se pensa nesse processo como um processo de contribuição para a gestão estratégica das organizações. Então, foi isso, assim, que eu queria compartilhar com vocês, né, e agora gostaria de saber se tem alguma questão, né, deixa eu parar a apresentação. Obrigada, Andréa, pela sua apresentação, muito legal, né, a gente ter uma ideia geral aí das tuas pesquisas, né, que vão nessa linha da auditoria de informação, ou como você chama, auditoria de ativos informacionais, né, e aí eu vou abrir para o pessoal, mas eu também depois quero
fazer aí um bate-bola com você, comentar com você. A gente já tem uma pergunta da Tassiane. Por favor, Tassiana. Deixa eu abrir a câmera aqui, porque eu tinha fechado por conta para não ficar tão pesado. Andréia, parabéns. Gostei muito da sua apresentação. Me lembro de de duas apresentações suas no Nancib de Londrina. Eu me lembro muito de uma apresentação. Na hora que abriu a câmera, eu falei, eu sei quem é ela. É legal. Aquela dos 7 minutos. Muito bom, muito bom. Bom, você fala, até mostrou no seu processo de auditoria que consta a comunicação. Eu entendi até que eu até anotei aqui, o posicionamento dos achados com os gerentes. Eu queria que você explicasse melhor, porque eu sei que a comunicação é uma coisa difícil de fazer, principalmente na auditoria, de você ter esse retorno da comunicação, né? Eu queria que você só um pouquinho mais, o que você tem de conhecimento a respeito disso, da comunicação organizacional nessa questão com a auditoria. Você pode falar um pouquinho? Sim, obrigada, Tassiana, pela sua pergunta, acho bem pertinente. Assim, o que a gente percebe é que quando a gente está fazendo pesquisa também, a gente tem que conquistar, né, as pessoas para que elas respondam os questionários, para que elas forneçam as informações que a gente precisa. E na auditoria, a gente tem essa situação no primeiro momento, e a gente tem também, num segundo momento, quando a gente quer comunicar a necessidade da disponibilidade dessas pessoas para essa interlocução. Então, aí eu gostaria de falar de duas experiências que eu tenho, né? Então, num primeiro momento, no contexto das orientações que a gente faz, a gente sempre procura realizar, uma vez que o aluno fez toda a coleta de dados, analisou, chegou, fechou entre aspas, né? Mas já tem recomendações, tem um relatório, tem uma avaliação consistente, tem recomendações, a gente recomenda, e é o que a gente tem adotado, grupo focal. Então, faz grupo focal com o gestor da unidade, com as principais pessoas envolvidas, com as pessoas que foram alvo também, que forneceram dados, e se faz uma apresentação do processo, uma apresentação desses achados, e se pede a devolutiva, né? Então, ele se posiciona em relação a isso, ele se posiciona em relação à concordância ou não, à execuibilidade ou não daquilo que está sendo proposto, né? E ali há um momento mesmo de construção, de reconstrução ou de validação do que é apresentado. Um outro contexto por exemplo, o contexto da auditoria interna, né, governamental, e aí eu estou falando da UFRN, mas é uma coisa que pelas pesquisas que os meus orientantes estão fazendo, é comum a outras instituições, é que, embora a auditoria ela sirva para aperfeiçoar a gestão, né, e especialmente a auditoria interna, que ela trabalha com a ótica preventiva, o que acontece? Muitas vezes os gestores não implementam as recomendações e nem se dispõem a participar desse momento de comunicação, que eles chamam, na auditoria interna, de busca conjunta de soluções. Então, esses meus alunos que são auditores, eles relatam muito que, às vezes, é frustrante, porque eles não têm essa oportunidade de conversar com gestores, né, que são alvo da auditoria, para que o gestor se posicione, para que o gestor se coloque em relação àquilo que está sendo proposto. Eu espero ter respondido, Tassiana. Sim, sim. Na verdade, eu tinha marcado aqui o grupo focal, mas principalmente as questões de frustrações e etc., que eu já anotei aqui as duas questões. Muito obrigada. Obrigada a você. Obrigada, Tassiana e Andréa. Agora, o Antônio, ele quer fazer uma pergunta. Por favor, Antônio. Olá, boa tarde. Oi, Antônio. Andréa, parabéns pela apresentação. É um tema que... Obrigada. Bastante. Eu queria, na verdade, compartilhar uma experiência minha nesse campo e te fazer uma pergunta. Em 2009, primeiro emprego meu, eu falo que foi sair da faculdade e já cair no rascada, né? Eu entrei eu sou funcionário do Arquivo Público do Estado, aqui de São Paulo,
trabalho hoje no departamento de acervo permanente, mas meu primeiro emprego foi no departamento de gestão do sistema de arquivos, no núcleo de monitoria e fiscalização, que é a auditoria arquivística, né? Que a gente viu na época. Foi um trabalho que foi lançado em 2009, né, junto com o pessoal do departamento de gestão. Eu assumi a equipe com 2 pessoas, e aí um sistema de 84 órgãos e entidades para auditar, né, nessa área de gestão governamental. E a gente tinha vários problemas, assim, porque a gente tem aquela coisa, né, há muito senso comum na área de informação, né, há muitas práticas de gestão de documentos na administração, e é muito complexo lidar com isso, e até mesmo decorrente das gestões, né. Uma das coisas que a gente teve dificuldade na época, como você bem narrou, é que não tinha trabalhos na área para a gente analisar e começar, né? Sim. Justo porque eu era recém-formado, garoto ainda bobo, né, no sentido de entender algumas coisas organizacionais, né? E hoje, olhando para trás, eu vejo que a gente, na época, fazia um trabalho muito educativo, né, de tentar entrar esses órgãos com a gestão documental. A gente tinha as normativas muito bem feitas, eu acho que o sistema de arquivos sempre fez esse trabalho de delimitar bem as normativas na área de gestão documental, de criar as CADAs, mas a gente tem resistências, né, e quando chega no órgão, é muito complicado, porque às vezes as pessoas desestruturam arquivos, tiram a organicidade desses arquivos, e aí uma prática canonizada pela arquivologia, e a gente tinha esse trabalho de fazer esse convencimento educativo, né? E aí, também, que assim, na época a discussão era, né, a gente fazia treinamento com os auditores do Estado, né, e aí o pessoal do Tribunal de Contas, o pessoal da ouvidoria, o nosso conhecimento foi buscado aí, porque não tinha experiência na área na época. Chegamos a entrar em contato com Portugal, né, e com a República Tcheca, que tinham 2 experiências. Até hoje não recebemos resposta dos e-mails. Mas uma coisa que ficou latente para a gente, que na área de finanças existe um arcabouço legal de sanções, né, de punições. Isso é muito forte na administração pública. Eu acho que é um pouco diferente da administração privada, né? Porque ali vale, tem a questão do lucro e tudo mais, e diferente do serviço público, né? A gente tem uma outra responsabilidade. Então, eu via que o Tribunal de Contas tinha muita força pela questão punitiva, essa questão, a legislação no país é muito forte para isso, e a gente não conseguia, por exemplo, fazer com que respeitasse algumas coisas. A gente chegava em órgãos que tinha documentos, por exemplo, de preso jogado ao relento, né, ao sol. A gente chegou aí em órgãos, a questão da ponte, eu não sei se vocês viram, o Arquivo do Estado, na época, já tinha falado da questão da necessidade de se implementar a gestão documental. O que ocorreu? A ponte aqui na cidade caiu, o órgão responsável não tinha os documentos organizados, mas a gente se resguardou. Ó, tem dados de auditoria já nisso, né, que foi esse núcleo que fez. E aí eu queria te fazer uma pergunta. Eu não sei como é que eu sou mais... as práticas que eu conheço é mais na área de arquivologia, que é a minha área de atuação. Qual a experiência que tem relacionada à questão das sanções, né, na área de auditoria informacional? Se ainda tem isso, se tem essa discussão sobre essa questão da sanção. E uma coisa que ficou muito latente para a gente, que a gente não tinha isso, a gente não tinha poder punitivo, o nosso trabalho era mais educativo, mas a gente podia se aliar com o Tribunal de Contas e com o Ministério Público. É tanto que o Arquivo do Estado, até hoje, tem parcerias com o Tribunal de Contas para eles denunciarem para a gente quando tiver algum problema em algum órgão, e a gente ir lá e fazer o trabalho arquivístico junto com eles. Hoje entrou com força no Tribunal de Contas, uma das normativas da prestação de contas é a gestão documental, e aí eu tiro o chapéu para a professora Ieda, né, que fez um trabalho muito forte relacionado a isso, a tentar essas parcerias, né, já que a gente não tem essa sanção punitiva. E aí eu
pergunto, como é que está essa questão, essa discussão da punição, não? Porque eu vejo muita diferença entre setor privado e público, né? Eu acho que são duas dimensões bem distintas. Isso. Obrigada, Antônio. Obrigada, Antônio, por sua colocação, né? Eu tive a oportunidade de ministrar uma disciplina de auditoria num curso de gestão documental e os projetos que saíram foram bem interessantes. Mas, assim, procurando responder a sua pergunta, eu poderia dizer que existem duas situações que a gente pode vislumbrar. Uma é que, de fato, totalmente diferente do que a gente tem numa auditoria de caráter financeiro, contábil, eu tenho aquilo e eu tenho uma punição clara estabelecida. Mas a gente, nessa perspectiva da auditoria enquanto uma ferramenta que contribui para a gestão estratégica, a gente acaba entrando em outros processos com a auditoria de ativos informacionais, que tem sim, acaba tendo conexão com aspectos que são passíveis de punição ou que são passíveis de, vamos dizer assim, de uma implicação, de que a organização tem uma implicação maior. A minha experiência é no ambiente público, né, tanto do ponto de vista da orientação, que a gente recebe, são alunos de convênio de organizações públicas, mas, por exemplo, a dissertação de Ruth, que eu comentei, ela fez uma auditoria focada na gestão de riscos da documentação do Departamento de Administração do Pessoal. Então, ela pegou, por exemplo, a mudança nas regras de aposentadoria e de pensão, que saiu em 2019. Então, ela fez uma auditoria de ativos informacionais para ver em que medida as mudanças que haviam sido propostas a partir da mudança da legislação de 2019, como aquilo estava ou não estava sendo adotado pela instituição e quais as implicações, inclusive financeiras, que iam recair sobre a instituição, caso aquilo não estivesse sendo observado. Então, nessa perspectiva estratégica, a gente usa a auditoria em processos, a gente usa a auditoria de ativos informacionais em processos que não são claramente informacionais, mas que a informação permeia. A outra, da Kelly, que ela fez com relação à prestação de contas de convênios, a mesma coisa. Então, se avalia a legislação que tem que ser observada, se avalia os procedimentos que estão sendo adotados, se avalia o conhecimento dos servidores que têm que operar aqueles processos, se eles conhecem ou não a legislação, se eles têm documentos que orientem, checklists, enfim, que deem suporte à prática, porque muitas vezes eles têm um conhecimento superficial, mas algum aspecto concreto eles não dominam, e eles cometem erro, e calculam a aposentadoria ou a pensão errada. Daqui a 3 anos, chega o TCU e diz, olha, tem que rever, sabe? E aí, então, eu diria que é aí, eu acho que é essa perspectiva da auditoria, como a auditoria de ativos informacionais, como uma coisa fluida, como a própria informação que entra e que cabe em vários processos. Obrigado. Obrigada, Antônio. Obrigada, Andréa. A Elaine quer fazer uma pergunta. Oi, Andréa, tudo bem? Tudo bom? Bom, primeiro é um prazer te rever, viu? A gente também conviveu ali no seminário, né? Foi uma interação muito bacana. Sim. E parabéns também pela tua fala, viu? Super interessante. Eu acho que trazer essa temática, né, para o nosso dia a dia da ciência da informação é fundamental. E aí você foi trazendo a tua palestra e eu trabalhei com auditoria de qualidade lá no começo dos anos 2000. Uhum. E o que a gente via, né? O que eu percebia? Que em alguns momentos, para mim, né, devido mesmo à minha atuação com gestão de informação e do conhecimento, bibliotecária, alguns processos eram até mais fluidos do que para outros auditores de formações diversas, né? E eu sempre atribuí isso também a fatores assim, né? Auditoria de qualidade, mapeamento de processo é fundamental. Mapeamento de processo tem tudo a ver com fluxos informacionais, né? Você não faz mapeamento sem fluxos. Gestão documental. Então, eu entendo que mesmo as auditorias, né? As outras auditorias que você citou, eu achei muito interessante, né?
elas têm como base a informação. Então, eu fiquei aqui pensando, né? E aí, no final da tua fala, quando você traçou ali as oportunidades, você traz esse ponto que é o que eu queria levantar. Eu queria saber a tua opinião, queria que você explanasse um pouco mais sobre isso. A auditoria de recursos informacionais não seria uma auditoria basilar para todas as outras? Porque se eu estou com os meus processos, né, com os meus ativos informacionais bem geridos, isso sendo objeto de auditoria, e as organizações de todo tipo, de toda sorte, trabalhando isso bem, eu penso que é quase que, não vou dizer automático, né, mas fica muito mais fluido mesmo, que uma auditoria contábil vá bem, que uma auditoria de qualidade vá bem, sim, sabe? E daí por diante. Então, eu não sei, né, o Antônio estava falando da questão talvez de certificação, de rigor, né, que é o que a gente faz nas outras, né? Olha, está conforme, não está conforme. A não conformidade, então você tem tal tempo para acertar, por exemplo, né? Não teve a certificação, né? Não ganhou ISO, a gente fazia de ISO. E eu vejo muito a auditoria de recursos informacionais também com esse papel, sabe? De ser basilar, de ser quase um subsídio para as outras. Queria saber a tua opinião a respeito. E um beijo para você. Um beijo. Ai, tão bom rever os colegas, né? Vamos esperar que no próximo ano a gente consiga ter eventos presenciais para se encontrar presencialmente, se abraçar, né? Enfim, Elaine, eu gosto muito da sua colocação e eu concordo, né? Eu acho que a gente que tem essa formação, a gente se vê em tudo, na verdade. Eu acho que não tem limites. O problema é esse, a gente vai dominar o mundo, que a gente não tem. A gente vê a informação e o conhecimento em tudo. Onde as pessoas não estão vendo, a gente está vendo. E eu considero que sim, né? E eu considero que sim. E, inclusive, eu acho que, como a gente começa a ter também legislações no âmbito da informação, os auditores tradicionais, eles vão ter dificuldade sem a auditoria de ativos informacionais. Por quê? Porque para fazer auditoria, o que é que eu preciso, né? Ou, por exemplo, um auditor interno, ele tem que, são aceitos, geralmente, pessoas com formação em contabilidade, em direito, e em administração, se não me equivoco. Não sei se às vezes economia também. Então, são esses as formações básicas que se aceita como de um auditor, né? Quando eles entram, eles têm toda uma formação e obtêm certificação de vários órgãos, eles têm formação permanente, tudo bem. Sendo que para auditar, o que é que eu preciso, né? Eu preciso conhecer a auditoria, e isso essas formações oferecem, saber como operar. Eu preciso ter um conhecimento da organização, de como aquilo funciona, aquela organização em que eu vou atuar, os propósitos, o objetivo, propósito, etc. E eu preciso conhecer o tema que eu vou auditar. Então, como auditores com formação em outra área, vão ter capacidade de fazer essa auditoria quando eu entro nesses meandros, desses aspectos da informação, desses aspectos do conhecimento, eles não têm um referencial para isso, né? E, como você diz, esses aspectos permeiam tudo. E permeiam todos os tipos de auditoria. Então, a sua fala, ela é convergente com que algumas dessas autoras que eu consultei para fazer essa apresentação, elas dizem da auditoria de ativos informacionais como uma base para as outras, né? Que precisa haver e que se ganha muito nessa inter-relação entre os vários tipos e que a auditoria de ativos informacionais, ela é basilar para as outras. Então, vamos lá dominar o mundo. Obrigada, Elaine, Andréa. Agora, o Helder. Por favor, Helder. Apareci aí? Não sei se eu apareci. Agora, sim. Tudo bom, Helder? Tudo bem, Andréia? Parabéns pela sua apresentação. Em certa medida, acompanho algumas reflexões sobre a sua auditoria de informação. Você mencionou aí na CIB 2010, né? Acho que você já tinha trazendo recentemente esse tema de auditoria, né? Sim. Aí nos vimos brevemente em 2019, no último NACIB, e acho que foi a última vez que eu participei do evento presencial, né? Gostaria também de saudar a Elaine e o Bruno, que eram os colegas lá da Unesp, né? A professora Marta e o professor Oswaldo a gente viu anteontem, né? Mas a Elaine não tinha visto ainda, o Bruno deve estar por aí. E, assim, parabéns pela sua fala e pegando um gancho também com o que a Elaine falou, eu até achei que ela ia fazer a pergunta que eu ia fazer, né?
Mas é que no final da sua fala, né, quando você menciona no começo a respeito dos fluxos de informação e da gestão da informação, eu, por último trabalho, que foi a tese em relação aos fluxos de informação, a gente pesquisou e viu que nem a gestão mínima de informação, às vezes as empresas estão dispostas ou estão animadas a fazer, como o colega mencionou, né, o foco é o lucro e vamos lá, vamos atropelando e não conseguimos fazer. E aí, imagina, se não faz nem a gestão, imagina avaliar essa gestão, né? Seria a auditoria, né? Mas eu percebi na sua fala, lá no final, que você coloca a respeito dos estándares e das certificações, né? Seriam as fraquezas, que ao mesmo tempo seria uma oportunidade, né? Visto que certificação é um certo fetiche por certificação no mundo empresarial, na parte tecnológica, e talvez isso seja uma oportunidade, né? Vamos dizer assim. Então, eu queria saber se teve alguma reflexão ou alguma análise de que forma talvez poderia pegar esse gancho das certificações e dos estándares, que também é algo meio nebuloso, né? Essa criação da imposição, ninguém sabe quem é o dono das certificações, como se surge isso e como que essa moda pega, né? Até a nível internacional, que depois a gente importa a nível nacional. Mas você já refletiu a respeito, talvez, da criação e da consolidação e da obrigatoriedade, vamos dizer assim, desses estándares, dessas certificações, fosse um caminho, talvez, de encurtar aí essa cobrança por se utilizar a auditoria em informação nas empresas públicas, no caso das obrigatoriedades, né? Tendo em vista aí, quanto mais o SEI, né, no âmbito das instituições federais, por exemplo, utiliza o SEI, Sistema Eletrônico de Informações, que tem obrigação do mapeamento de processo, tem obrigação com a lei de acesso à informação, tem uma série de mecanismos. E nas empresas privadas, a questão das certificações, né, com esse fetiche de que, tendo a certificação, a minha empresa está mais consolidada e tudo. Então, qual que seria, se você já teve essa reflexão, qual que seria esse caminho para impor ou para colocar uma certificação em auditoria? Assim, eu não refleti, na verdade, em profundidade sobre isso, Helder. Eu acho que a gente, principalmente, o que eu tenho lido e o que eu tenho visto, eu acho que a gente está num ponto ainda de se aproximar das certificações, não das certificações, mas das normas que já existem, de ter mais consistência na própria auditoria de ativos informacionais para a gente poder, como uma forma de desenvolvimento, chegar a algum tipo de certificação, né? Porque a prática ela ainda é, assim, incipiente, né? É uma temática ainda também muito pouco conhecida, né, especialmente no Brasil, é bem pouco conhecida. Então, para isso, eu preciso ter massa, né, eu preciso ter pessoas envolvidas, eu preciso ter um grupo, né, vamos dizer assim, de interlocutores e de pessoas mobilizadas e interessadas na temática, para que a gente planteie, né, para que a gente pense em dar passos de maior institucionalização da prática. Eu acho que a gente ainda está num degrau que precisa ser ocupado com mais consistência antes que se possa dar um passo seguinte de maior institucionalização, formalização, etc. Obrigada, Helder. Obrigada, Andréa. O William, por favor. Boa noite, pessoal. Foi uma ótima palestra, foi um prazer. Eu estou envolvido num projeto como consultor de TI de uma pesquisa, que é usar a auditoria para conseguir evitar possíveis problemas que inteligências artificiais podem causar ao mundo. Na verdade, é uma auditoria para dizer quem que vai pagar se por algum prejuízo que essa IA vai fazer. E levando em consideração que tudo é informação, você precisa fazer o levantamento de tudo que você for fazer, levantamento, o código, quem foi a pessoa que fez, como foi feito. Como você poderia me dar uma sugestão de como trabalhar essa parte de auditoria de informação dentro desse cenário? William, obrigada pela sua pergunta, bem pertinente.
e dizer assim, recentemente eu fiz uma busca no Scopus, né, com esse tema, auditoria de informação, e fui analisar as áreas, né, as áreas de produção sobre essa temática, né. Uma área muito forte é a área da ciência da computação, que chama de auditoria da informação, ou que chama de auditoria da tecnologia da informação, e seria como vamos dizer assim, um universo à parte do ponto de vista dos processos e das técnicas que se usam. Porque, como eu comentei, não é, cada auditoria, embora ela tenha elementos comuns, todas as auditorias têm um conjunto de atributos comuns, por isso são todas auditorias, mas em função do objeto de atenção, elas têm especificidades consideráveis, né? Do ponto de vista do processo como é realizado e do ponto de vista das técnicas que são utilizadas. Então, William, infelizmente, a minha experiência com auditoria de tecnologia da informação é nula, né? Eu não tenho. Eu li alguma coisa quando eu estava no doutorado, mas eu percebi que o foco da minha atenção e do meu interesse intelectual era nessas auditorias realmente que são situadas no campo das ciências sociais, no campo da tomada de decisão, no campo nas produções sobre negócios. E você tem um conjunto de produção em auditoria específico mais para o campo da ciência da computação, né? Eu acho que sim, tem interfaces, com certeza, mas eu não tenho experiência, eu não me adentrei nessa especificidade para poder te dar uma orientação, tá? Para trocar ideia com um nível de conhecimento, né, que pudesse ser um interlocutor, assim, que pudesse te responder, tá bom? Ótimo, Obrigada. Obrigada, William. Obrigada, André. Olha, o Irailton, ele tinha feito uma pergunta aqui no chat, e ele disse que ele teve que sair, mas eu falei para ele que eu ia fazer a pergunta, porque fica gravado, depois ele pode consultar, né, o que você respondeu. Ele coloca o seguinte, sobre a falta de certificação, quer dizer, vai na mesma linha do Helder, né? Considerando que as certificações em auditoria são essenciais, interessante a proposta de utilização de certificações já existentes e as convergências. E aí ele pergunta, de quem dependem essas ações para que a certificação seja efetivada e se poderíamos ter aí um novo segmento dentro da gestão da informação com formação específica? Boa pergunta, muito boa. Então, assim, primeiro dizer, né, que esses processos, né, a minha resposta vai ser similar à que eu dei a Helder, né, mas aí eu vou tocar em outros aspectos. Então, assim, esses processos, quando eles ganham uma institucionalização e um poder, vamos dizer assim, até simbólico, né, como essa certificação, elas requerem uma tradição, elas requerem um corpo de praticantes consistente, ela requer instituições, então essas certificações, muitas são emitidas por instituições internacionais, né, que tem toda vamos dizer assim, um histórico de existência e um histórico e um reconhecimento. Então, eu acho que a gente realmente ainda está num ponto anterior, né? Então, esse ponto de maturidade, de institucionalização, não se chega rapidamente. Então, você vê, as atividades de auditoria, elas, alguns pesquisadores que buscam as origens, né, nos colocam no Império Romano, né, lá já tinha a figura do auditor, o coletor de impostos seria o auditor da época. O Yuval Harari, no Sapiens, ele já coloca que o próprio desenvolvimento da escrita, ele surge não para escrever sobre filosofia, poesias, mas era para registrar as contas, né? Ou seja, pelas auditorias, pelo controle das contas, né? Para ter um controle dessa natureza que fosse independente das pessoas que se esquecem, que morrem,
que surge, é que inspira a escrita, né? Então, é uma prática tão antiga, né, que tem tantos anos, e tem tantos anos para se institucionalizar. A nossa tem o quê? 30 anos, ainda é muito esparsa. Então, a minha percepção é essa, que acho que a gente ainda precisa se fortalecer mais teoricamente, a gente precisa, por exemplo, eu acho que apenas no nosso programa tem uma disciplina de auditoria. Eu não conheço outra na área que tenha. E por quê? Né? Porque eu tive essa oportunidade de estudar fora. Se eu também tivesse me formado aqui, eu também nem saberia, talvez lesse em algum artigo, né? Então, a professora Marta tem um artigo lá de 2008, 2009, com Infomapping, mas, então, um ou outro autor escreve, mas a gente ainda não tem um corpo consistente, a gente ainda não tem nem formação em nível de pós-graduação, então eu acho que é um caminho a ser trilhado, né? E oxalá a gente trilhe esse caminho, né? E oxalá mais pessoas se interessem e enveredem por esse campo. Obrigada, Irailton e André. André, só para fechar, né? Porque acho que não temos mais perguntas do pessoal, mas eu queria saber um pouco a tua opinião, porque assim, uma das questões que, quando você fecha a tua palestra, você coloca ali oportunidades, né? Uhum. E, claro, que para mim, esse é um campo de trabalho do profissional da nossa área. Eu não tenho dúvida disso, né? Para mim, isso é tão claro como água, né? Quer dizer, é um campo, é um mercado de trabalho que o profissional da informação pode, deve atuar e vai atuar com competência. Essa é a minha opinião, né? Nós temos todos os referenciais para fazer uma boa atuação trabalhando auditorias, não só de ativos, né, informacionais ou auditoria de informação, mas na auditoria da qualidade, na auditoria contábil, nós temos referencial para isso. Por quê? Porque as auditorias, como a Elaine comentou, e você também, durante a sua palestra, as auditorias, o que é auditoria? Toda auditoria ela é baseada em informação, em dados, em documentos. Né? Não importa o tipo de auditoria. Né? Mesmo a auditoria, por exemplo, do William, ele vai ter que fazer o registro de dados referentes a justamente essa inteligência artificial. Então, a auditoria, ela se alicerça em dados, em informações, em documentos. Né? E nós temos uma quantidade de documentos, por exemplo, vamos pegar o exemplo da auditoria da qualidade. Né? A auditoria da qualidade, ela tem um capítulo especificamente falando de documentos. Né? Quando a gente pega a família ISO 9000, que trata da qualidade, ela vai dar importância para a documentação. Né? É o manual da qualidade, são as políticas de qualidade, são os registros de qualidade, são as normativas de qualidade, é isso. E isso é documentação. Né? E aí, o que eles falam? O que os auditores falam? Os auditores que trabalham com auditoria, seja de qualidade, seja contábil, eles dizem que a maior não conformidade das auditorias reside exatamente na questão documental informacional. É isso que eles falam. Olha, o maior problema, seja no âmbito público ou privado, se refere a isso. Ora, se isso é a fala deles, né, que nem no caso da auditoria da qualidade tem muito engenheiro também que faz, né, eles falam isso. Quer dizer, quem que vai resolver isso? Justamente fazendo essa auditoria, como você chama, de ativos informacionais, porque aí você prepara para que isso não possa, essa não conformidade aconteça. Mas, olha, as certificações, né, André, eu queria até comentar com você isso. A gente tem uma nova lei aí, a LGPD, que vai ao encontro disso, né? A lei de acesso vai ao encontro disso. Se a gente pegar a legislação brasileira de algumas questões vinculadas a esse controle, né, seja contábil, financeiro ou de qualidade, muita coisa está na própria legislação. Sim. E no caso, por exemplo, nos Estados Unidos, a ALA, ela fornece algumas certificações. Então, o que talvez a gente pudesse aqui, aí eu quero saber a tua opinião, é a gente, então, recorrer às nossas instituições,
as instituições que regem o campo, né, ou regem a área no país, para que essas instituições possam ser certificadoras, emitir esse selo de auditorias de ativos informacionais. O que você acha disso? Eu acho lindo. Né? Eu acho, principalmente esse aspecto que você comentou, né, de como a auditoria de ativos informacionais ela é necessária em todas as auditorias, né? O pessoal da UNB, eles têm ido muito aí, têm feito uns trabalhos bastante interessantes, mostrando a importância de que se faça uma boa gestão dos documentos de trabalho, né? Que se faça, enfim, que se recorra à gestão documental para que os auditores recolham e organizem as suas evidências, é com base nisso que eles trabalham, né? E eu acho que sim, Marta, eu acho que se pode pensar, porque a ideia da certificação é você conseguir dizer que o que está sendo chamado de auditoria de ativo informacional é auditoria de ativo informacional. Então, você trabalharia em critérios, em indicadores, né, nos processos e tal. Então, eu acho que sim, eu acho que existem caminhos para fazer isso, né? E que eu acho que é vamos dizer assim, é um ponto a ser alcançado, é um desenvolvimento que cabe, né, a ser conquistado, né, por assim dizer. Não, é legal, porque... concordo, é só concluir, Marta, e concordo que, assim, como eu mencionei, se pode utilizar subsídios de normas que já existem também, né, de orientações normativas decididas de que podem ser incorporadas, isso também já pode ser feito, né, e é um caminho que temos subsídios, né, para trilhar. Então, a minha sugestão, André, porque você é uma pesquisadora, né, desse tema, e assim, eu acho que o legal talvez fosse a gente ter uma interlocução via nossas instituições com o pessoal da BNT, por exemplo, do Comitê Específico de Informação e Documentação, para gerar uma norma brasileira baseada nas normas ISO, por exemplo, né? Fantástico. Que lá tem normas de risco, tem de tudo, pegar ali, trazer para cá e fazer uma norma que contemplasse a auditoria de ativos informacionais. Aí ia ficar bacana, hein? Ia ser legal, Marta. Existe uma que eu tive acesso à norma ISO, que eu tive acesso durante o meu doutorado na Espanha, que é uma norma ISO para fazer gestão do conhecimento. Nessa norma, eles têm uma seção que trata da auditoria de gestão do conhecimento, né? Então, assim, a gente tem subsídios já em algumas normas que podem, sim, subsidiar a construção de uma específica, né? Olha, já estou fazendo aqui uma sugestão para você. No próximo Enancib, André, lá no GT4, porque eu faço parte, você também, né? Para a gente fazer uma moção para isso ir depois para as outras instituições, por exemplo, FEBAB, por exemplo, o pessoal de arquivo, né? O pessoal de museu também, e fazer uma reunião dessas instituições para levar para o comitê da BNT de Informação e Documentação, solicitando uma norma brasileira para isso. Vamos fazer isso, tá? Vamos lá. Olha aí, Elaine. Marta também quer dominar o mundo. Não, é por aí, é por aí. Acho que a gente tem que a gente tem que dar esse espaço, sim. Não é? Maravilha. Vamos ver se tem mais alguém. Eu acho que não, né? Olha, o pessoal está te parabenizando pela palestra. Né, te dando os parabéns, e a gente agradece muito, Andréa, muito obrigada por vir falar um pouquinho desse tema tão interessante, que é um campo de atuação para todos nós, sim, né, enfim, como você bem disse, infelizmente não está ocupado, mas, olha, tem que ser ocupado, né, porque tem muito trabalho a ser feito, muito mesmo. Isso mesmo. Então, cabe a nós, né, profissionais da informação, conhecermos, nos apropriarmos, né, e entrarmos nesse espaço, né, que nos cabe, sim. Maravilha. Muito obrigada, André. Se cuida aí, viu? Sim. Um abraço para todos aí da UFRN, viu? Muito obrigada. Foi um prazer muito grande, né? Eu vou transmitir aí os cumprimentos para os meus colegas, e foi um prazer rever as pessoas que eu já tive a oportunidade de conhecer outras.
e que fiquemos bem, que superemos isso e que possamos nos encontrar, quem sabe, no próximo ano, em um evento presencial. Mas nesse, no Enancib, né, que vai ser virtual, mas a gente também se encontra. É isso aí. Um abraço forte, André. Obrigada, Marta. Um abração a todo mundo. Fiquem bem. Você Obrigada, também. gente. Tchauzinho. Tchau, tchau, pessoal.